Olá, eu sou o Júlio, estou junto com a Márcia, minha colega do curso de licenciatura em computação do Polo Frutal. Nós estamos desenvolvendo uma atividade de simulação pedagógica para a disciplina de prática curricular 8. Então, nós estamos utilizando do Google Classroom, onde foi criada uma disciplina de estatística e essa tela que vocês estão visualizando já é a visão do aluno, né? Existe a visão do professor e a visão do aluno. Então, na atividade proposta, nós criamos a disciplina e também criamos uma atividade para realização por parte desse aluno. Eu vou apresentar a estrutura da disciplina e a Márcia vai apresentar a estrutura da atividade. Nós acabamos escolhendo a área de estatística, até porque ambos gostam dessa área de conhecimento, Uhum. e a Márcia, né, já tem uma formação na área de matemática e ela Vai normalmente ficar quando. voltando, né? Hã? Aí fica sempre voltado, né? A primeira coisa que a Márcia pensa é fazer alguma coisa na área de matemática. Ex- E o Júlio embarcou nessa. Exatamente, mas não tem problema, né? E então, a nossa disciplina, nós criamos um tema dentro da área de estatística, e aqui está exatamente a visão do aluno, né? Nós optamos nessa simulação pedagógica por criar, deixar no tópico principal, no topo, logo quando o aluno entra, a questão de recursos auxiliares que podem facilitar o aprendizado desse aluno. Então, nós colocamos links para a calculadora científica, onde o aluno clica e abre a calculadora científica, caso ele queira utilizar para realizar as tarefas. E nós também colocamos o link para uma calculadora padrão financeira HP12C online. O aluno pode escolher o tipo de calculadora que ele queira utilizar. Se ele quiser usar a calculadora física, também pode, ou a calculadora do próprio sistema operacional que ele estiver usando. Mas nós achamos que isso seria um facilitador para o aluno. Ao final, a Márcia vai comentar aqui sobre esse terceiro link auxiliar que tem a ver com o aprendizado da matéria que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, nós fizemos uma apresentação para os alunos da disciplina, né, informando aos alunos os horários das aulas, né, nas quartas-feiras à noite, das 19 às 22h40, e desejamos boas-vindas a todos os alunos. Nós apresentamos o ementário da disciplina de estatística, que trabalha com medidas de tendência central, medidas de dispersão, amostragem, distribuição binomial, distribuição T, distribuição normal, distribuição Q quadrado, teste T, teste Z, teste X2, análise de variância e análise de regressão. Depois, nós detalhamos para os nossos alunos quais são os objetivos da nossa disciplina. O objetivo geral é proporcionar ao acadêmico uma visão abrangente das potencialidades dos métodos estatísticos e o domínio das técnicas básicas da ciência estatística, no tratamento das informações numéricas mensuráveis, capacitando a manusear adequadamente os grandes volumes de informações. Os objetivos específicos são disseminar a educação estatística como um meio de permitir maior envolvimento dos discentes na construção do seu próprio conhecimento, possibilitar o aprendizado por meio da manipulação de dados reais e softwares estatísticos e envolver os acadêmicos em todos os processos da análise estatística, desde a amostragem até as conclusões de pesquisa. Logo abaixo, nós colocamos a metodologia da disciplina e os recursos metodológicos, onde, né, os conteúdos vão ser desenvolvidos
através de aulas expositivas EAD utilizando o Google Meet, aulas práticas com listas de atividades na plataforma Google Classroom e trabalhos individuais ou em equipes também na plataforma Google Classroom. Então, os recursos utilizados são o Google Classroom, o Google Meet, material disponível em formato digital, como arquivos e materiais de aula, como apresentações do PowerPoint, né, e apostilas, e dentro da própria instituição, para os alunos que quiserem presencialmente irem à unidade para realizar as atividades, temos o laboratório de informática e também, como nós já comentamos, calculadoras científicas e financeiras online. Com relação ao nosso critério de avaliação, nós teremos duas avaliações básicas, né, de simulados, mais duas provas e um projeto que esses alunos devem desenvolver. Ao final, o aluno tem que tirar 60 ou mais pontos para conseguir a aprovação. A ideia nossa, minha e da Márcia, foi fazer um projeto prático, né, estatístico, para que eles consigam usar a aplicabilidade desse conteúdo no dia a dia. Por fim, nós colocamos o ementário em forma de estrutura modular da disciplina, onde a disciplina está dividida em 8 tópicos, né? Sendo mais detalhado do que no próprio ementário o que será ministrado em cada tópico. Então, no tópico 1, medidas de tendência central, nós iniciaríamos pela média aritmética, que vai ser o conteúdo, né, do qual nós faremos tarefas simuladas hoje, além da média geométrica, média harmônica, média quadrática, moda e mediana. A seguir, nas demais aulas, serão trabalhadas a parte de medidas de dispersão, de amostragem, de distribuição binomial, distribuição normal, distribuição x2, análise de variância e análise de regressão, com todo o detalhamento estando disponíveis para os alunos. Então, agora eu vou passar a palavra para a Márcia para ela apresentar para nós as atividades. Lembrando que a tela que nós estamos compartilhando nessa gravação é a visão do próprio aluno. Então, ao lado da aba mural, onde tem todas as informações e comunicados da disciplina, nós temos a aba Atividades, onde vai ser amostrado um trabalho relacionado à média aritmética. Márcia. Então, olá. Então, nós optamos, né, por usar uma ferramenta do próprio Classroom, né, desenvolvemos um quiz. É um quiz simples, né, para dar aquela aquecida, né, na disciplina, bem na parte bem básica, né, que é a da parte de média aritmética simples. Aí você seleciona, Júlio, por favor. Então, é assim, ele é bem simples, são 5 questões, é para dar realmente aquela aquecida, né, no assunto, e porque é a parte mais simples da disciplina, né? Então, a primeira questão a gente colocou como uma questão simples de teórica mesmo, né? Então, em quais casos usamos a média aritmética? Em quais nós usamos, Júlio? Nossa, eu devia ter estudado mais, né? Então, vamos analisar as opções aqui. Quando o rol numérico não se apresenta, quando se deseja analisar a dispersão, quando há valores muito diferentes, ou quando se deseja identificar o valor mais frequente de um conjunto numérico, né? Então, acho que é quando se deseja analisar a dispersão dos dados em um conjunto. Vamos para a segunda questão. Qual seria a segunda questão aqui, Márcia? Então, a questão aqui é você já entrar, a gente já introduziu a parte da teoria e agora a gente vai para a parte prática dos cálculos mesmo. Então, a gente vai calcular essa média aritmética. Então, ele te dá o que você o que tem são os dados, né, que são
esse conjunto de idades, né, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, e como que você faz essa média. Então, é assim, é a soma de todos os dados que você tem, dividido pela quantidade. Então, 12 mais 13, mais 14, mais 16, mais 18, mais 20, dividido por 6. Júlio, Então, para a gente facilitar, pode usar a nossa calculadora, exatamente, para né? facilitar o desenvolvimento, eu volto aqui no ambiente da sala de aula, no mural, e vou usar a calculadora online que foi proposta. Então, aqui eu vou entrar com 12, os eu canto para valores, você. né? 12 12 mais mais 13, 13 mais mais 14, 14 mais 16, mais 16 mais 18 e mais 20. mais 20, né? Aí, tudo isso Aí, dividido esse valor dividido por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. 76,33. Ele, ó, foi Aqui lançado errado na calculadora. isso, Então, eu como aluno, eu vou ter que corrigir aqui, ó. Eu vou ter que botar os parênteses. isso, Primeiro as 12 somas, né? 12 mais mais 13, 13 mais mais 14, 14 16, mais 16 18, mais 18 mais 20. mais 20. Opa, 20 20 fecha parênteses, aí sim, dividido dividido por por 6. 6. O que é muito interessante nessa calculadora é que ela vai montando aqui a equação, o cálculo, né, e fazendo um desenho muito agradável para o aluno durante o processo de aprendizagem. Por isso que nós escolhemos essa ferramenta. Ó. 15,5. Então, coloquei alternativo. Mesma Então, a nossa coisa aqui, né, Márcia? isso é a mesma coisa, né? Então, é para determinar a média também, né? Soma os valores, então é 4. Vamos demonstrar na calculadora. Por favor, Júlio. Par tudo, mesma coisa, Nossa, para não cometer o mesmo erro, né? Abre aqui parênteses, tem 4 4 mais mais, 9 mais, mais 12 mais mais. 25. Uhum. E É são, dividido por ó, 1, 2, 3, 4 dividido por 4. 12,5. Voltamos para o quiz, tem essa alternativa. Ok. A próxima questão. Então, a próxima não dar a ideia é não dar os dados, mas você trabalhar com outros itens. Por exemplo, eu tenho a soma de 4 números é 40. Então, qual que é a média, né? Então, como que a gente faz? A gente soma os números e divide pela quantidade de elementos que tem naquele conjunto. Então, aqui nesse caso aqui, então é o 40 dividido por 4, porque o 40 a soma, né? Isso é a soma do quê? De 4 números. E eu quero que é a média. Então, é 40 dividido por 4. Onde esse 4 representa a quantidade de números dentro desse conjunto, cujo total é 40. 40, isso. Então, aqui, 10. Tem alternativa, ok. E aqui, por fim, última questão. A média aritmética, então, eu já trago para o aluno qual é a média aritmética no total de 10 números, e aí eu peço para. Então, eu quero agora a soma. Então, aí o cálculo então, a média é multiplicada pela quantidade de elementos. Então, 5 vezes 10. No caso aqui, 5 que representa a média e a questão aqui dos elementos, né? 5 Isso, vezes 10. vezes. Opa, ó, houve um errinho de digitação. Não, tá correto. É que o multiplicador dele é só um pontinho mesmo, né? Continha, né? 50.
E agora aqui o aluno ele pode olhar as alternativas, né? Importante que quando o professor faz esse tipo de exercício no quiz, o endereço e o nome do aluno matriculado vai aparecer para o professor, né? E se o aluno quiser receber uma cópia das suas próprias respostas, basta que ele assinale essa opção aqui. Então, Isso. se eu marcar essa opção, eu estou enviando as respostas para o professor da disciplina e também recebendo no meu e-mail pessoal. Agora basta apenas clicar no botão de enviar. Então, ele enviou e tem a possibilidade de ver a pontuação dentro das questões. Ó, a questão teórica acabou sendo errada, né? Então, a resposta correta seria quando o rol numérico não apresenta nenhuma repetição. E como a Márcia é uma professora que gosta de motivar os seus alunos, ela até já deu um retorno pré-programado, sem desânimo, hein? Continue o quiz. Então, hoje seria esse o nosso objetivo, E assim, eu mostrando. só gostaria, desculpa, Júlia, só gostaria de falar na parte dos materiais auxiliares, né, auxiliares que nós colocamos ali, da parte do Khan Academy, porque é uma ferramenta bem interessante, né, de para o aluno usar para fazer uma revisão, se ela quiser fazer uma pré-revisão para começar realmente a disciplina, né? E assim, tem bastante recursos, tem, né, ele é bem dinâmico e tudo mais, e ele é um recurso educacional aberto, né? Uma RE, então a gente achou bem interessante colocar também essa opção, né, de uso para os alunos, né? Num curso focado na estatística e nos tópicos que vão ser falados no decorrer da disciplina. No caso aqui, está iniciando os conceitos básicos de estatística, de média, de amostra, de probabilidade. E seria isso por hoje. Um grande abraço a todos. Até mais, Márcia. Até mais. Obrigada, professor Júlio. Até mais.